Voltamos, estamos aqui com a doutora Tânia Rossi, uma médica maravilhosa. Obrigada. Seja bem-vinda. Seja Obrigada. muito bem-vinda. A gente vai deixar com que tu te apresente para o nosso público, quando a maioria são médicos, dermatos e cirurgiões plásticos. E a gente está trabalhando, então, numa estruturação de uma pós para a saúde da mulher, com a medicina integrativa, que provavelmente tu vai ser uma das convidadas para estar com a gente. E a gente quer que tu te apresente, conte um pouquinho sobre ti, tuas especializações. Bacana. Sua Obrigada. história. Obrigada, Sua meninas, história. pelo Seja convite. bem-vinda. Obrigada. Então, para quem não me conhece, eu chamo Tânia. Sou neurocirurgiã de formação. Depois eu me especializei dentro da área da neurocirurgia em neurocirurgia funcional, né? Que raio que é isso? É a área da neurocirurgia que vai operar os distúrbios funcionais, né? Que são principalmente aquelas doenças que a gente não vê em exame, como dor crônica, epilepsia, Parkinson, né? Distúrbios neuropsiquiátricos como transtorno obsessivo opositor, TOC. E o grande carro-chefe do meu público era distúrbio do movimento, né? Que é o Parkinson, e dor crônica. E cansada de tanto operar os pacientes e fazer medicação e os pacientes não terem resultado, em 2010 eu fui buscar na medicina canábica, né, algo a mais para oferecer para meus pacientes. Então eu comecei a estudar cannabis medicinal desde a universidade, mas colocando em prática mesmo a prescrição desde 2010. Também não contente só com isso, de trazer um conforto para meus pacientes, eu fui atrás, fui além, fui estudar medicina funcional, medicina integrativa, nutrologia. Então, eu me especializei, eu falo no cuidado com todo, no olhar integral para o paciente com dor crônica, né? Que vai além da neurocirurgia, né? Uma abordagem totalmente integrativa, funcional, né? Olhar todos os parâmetros que envolvem o complexo do tratamento da dor crônica. Maravilhoso. Quando a gente fala no uso da cannabis, né, para uso medicinal, existem muitos tabus que a gente precisa quebrar, né, e eu acho que essa é a maior função, tua função do médico, né, levar essa mensagem, então, que a medicina com a cannabis tem esse movimento de mudar tantas vidas, né. Eu sou uma pessoa que uso, minha família usa, minha mãe usa, hoje ela não tem mais dor, ela sofria muito de dor. Minha mãe não conseguia abrir a mão, assim, Jura? Ela tinha tanta artrite reumatoide que ela ficava assim com a mão. E hoje ela consegue viver normalmente, ela não toma praticamente nenhum medicamento, só através do uso da cannabis. Então, quero que tu fale um pouco pra gente sobre esse uso da cannabis para dor, aonde a gente pode usar a cannabis, né, para uso medicinal. Então, a cannabis medicinal, ela começou com um tratamento, né, de epilepsia, que é a crise convulsiva refratária, e ela foi ganhando, né, um espaço dentro de outras doenças, principalmente doenças crônicas degenerativas, que a gente tem dificuldade com a medicina, né? A medicina oferece muito pouco ainda, muitos até mesmo no conforto, em cuidados paliativos para pacientes. Então a cannabis medicinal começou a ganhar um leque dentro das outras patologias, além da epilepsia, como tratamento da dor crônica, né? A fibromialgia é uma das dores que mais responde ao tratamento da cannabis medicinal. E quantas pessoas têm? Nossa. Muitas. Né? Distúrbios do movimento, né, na doença de Parkinson, apesar de não melhorar os sintomas motores que a gente fala, né, melhora eventualmente em um ou outro paciente, mas no geral ele não melhora o distúrbio do movimento, mas ele melhora os sintomas secundários que esses pacientes têm, como distúrbio do sono, ansiedade, dor crônica. Então, ele auxilia muito na saúde feminina, né? De diversas formas e de diversas aplicações. Então, a gente pode utilizar desde a solução oral, como uma solução intravaginal para um desconforto, né, de uma dor pélvica, de uma dispareunia, uma dor na relação do ato sexual, né? Funciona também como controle de alguns sintomas durante a menopausa, na síndrome do climatério, como fogachos, alteração de flutuação do humor, principalmente naquelas mulheres que não querem ou não podem fazer uso de uma reposição hormonal, né? Como, por exemplo, uma paciente que está em tratamento, né, de uma quimioterapia, de uma radioterapia,
quimioterapia para um câncer de mama, de um câncer de ovário, que muitas vezes é contraindicada a utilização do hormônio. Então, a cannabis, ela auxilia em alguns sinais e sintomas, né? Tanto do tratamento oncológico quanto da própria fisiologia da menopausa, né? Que a mulher acaba tendo algumas alterações hormonais, alteração do humor, aquela sensação de calorzão, né? O famoso fogacho. Então, a cannabis auxilia também nesses tratamentos. Muito legal. Bom, muito bom. E é uma inovação da medicina, lógico, tem muito estudo, está chegando muito, se usa muito fora. Aonde começou? Em qual país começou o estudo? A gente tem relatos já de muitos anos antes de Cristo, né? Da utilização médica, falando do uso medicinal da cannabis. Então, a gente já tem vários papiros, que é aqueles documentos bem antigos, Sim. né? De várias regiões diferentes, como Egito, né? Na região da Europa. Depois foi evoluindo para o tratamento como uma fitoterapia, né? Uma herboterapia. Uhum. E depois veio a sua proibição dentro da história, né? Por motivos muito mais políticos e sociais do que puramente científico do que a planta pode trazer de benefício para a saúde humana. E se a gente fosse falar, né, doutora, assim, pro médico que ele não tem o conhecimento sobre o uso da cannabis, então, o que ele pode esperar do tratamento, né? Como ele pode aplicar isso no paciente e como a cannabis, né, para o uso medicinal, como ela age no corpo desse paciente, o que ela faz e como ela pode ser usada junto com outro tratamento, ela tem que ser usada sozinha, quais são as indicações? Então, primeiramente, eu acho que o principal é o médico, né, que tanto vai lidar com o paciente que faz uso da cannabis medicinal ou que vai prescrever, conhecer. A gente tem o sistema endocannabinoide. Do mesmo jeito que a gente tem um sistema serotoninérgico que produz serotonina, a gente tem um sistema no nosso corpo que vai produzir substâncias que foram denominadas endocannabinoides. Por que elas foram denominadas endocannabinoides? Primeiro, né, os pesquisadores identificaram as moléculas da planta da cannabis medicinal, que é chamado de fitocannabinoides, né? E observaram, através de uso, né, de uma forma recreativa, que aquela substância, que aquela planta provocava alguns sinais e sintomas, né, no paciente. Daí identificaram, isolaram essa molécula bioquímica e depois identificaram que existia um receptor que acoplava essa molécula no nosso organismo. E daí iniciou um estudo e que a gente sabe hoje que a gente tem um sistema endocannabinoide, assim como tem um sistema serotoninérgico que vai produzir serotonina, seus receptores, seus ligantes, né, as enzimas que sintetizam, as enzimas que degradam. Nosso organismo tem um sistema endocannabinoide, que a gente vai produzir substâncias, né, semelhante bioquimicamente aos fitocannabinoides, assim como a gente vai ter seus receptores, as enzimas que sintetizam e as enzimas que degradam. E esse sistema endocannabinoide, o que ele serve no nosso organismo? Ele serve para regular a homeostasia, ele serve para regular todas as nossas outras funções básicas, né? Então, ele regula a nossa homeostasia, por isso que tem muita associação com as doenças crônicas, por exemplo, fibromialgia, já foi identificado que a gente tem uma diminuição da produção desses endocannabinoides. É causa, consequência? A gente não sabe. Mas a gente sabe que se a gente modular esse sistema endocannabinoide, a gente melhora os sinais e sintomas, assim como foi identificado em outras doenças, como no autismo, na epilepsia, no Parkinson. Então, a gente tem uma disfuncionalidade desse sistema endocannabinoide. Então, a cannabis, quando eu suplemento, né, dou de forma medicinal, eu estou atuando, né, eu estou modulando esse sistema endocannabinoide, estou fazendo com que o meu organismo, né, volte a produzir, volte a uma homeostasia, e além do que, essa substância, elas podem atuar também em outros receptores, como, por exemplo, o canabidiol, a famosa molécula da cannabis medicinal, que é o CBD, ele pode atuar tanto no sistema endocannabinoide, como, por exemplo, em outros sistemas, né, nos receptores de serotonina, por isso que melhora a ansiedade, por isso que melhora o humor. Então, ele vai atuar em diversos outros sistemas, que foi denominado endocannabinoidoma, que vai além, é uma comunicação do sistema endocannabinoide com todo outro sistema do nosso corpo.
E como que você monitora no paciente para que ele não tenha uma superdosagem ou algo, e você controla isso? Existe uma forma? Existe acompanhamento terapêutico, né? É muito banalizado hoje em dia a prescrição de cannabis medicinal, né? Vai ali, compra, faz uso. Eu vou viajar para tal país que é liberado, eu vou comprar, eu vou tomar. E não é assim. Eu falo que é uma medicação como qualquer outra medicação, né? Tem as suas doses, cada um vai ter uma resposta diferente, né? A gente vê na prescrição de um antidepressivo. Antidepressivo não é a mesma resposta em todos os pacientes, assim como a cannabis, né? Se eu pegar aqui na sala e der, mesmo que de uma forma recreativa, cada um vai responder de um jeito. Um vai ficar rindo, o outro vai ficar mais introspectivo, o outro vai ter, né, uma expansão da mente, o outro vai começar a chorar. Então, cada um tem uma resposta individual. Então, a dose e a prescrição, hoje em dia a gente tem uma reunião de vários fitocannabinoides diferentes. Então, vai depender, né? Não só da patologia que eu estou tratando, mas do indivíduo que eu estou tratando. Quem é aquela pessoa? Né? O que ela tem, quais são as doenças co-associadas, quais medicações ela toma, né? E daí formular uma prescrição e fazer um acompanhamento. E existem alguns exames também que a gente precisa pedir antes da prescrição e os exames seriados que a gente vai acompanhar por no mínimo 1 ano esse paciente, né? E esse futuro da cannabis medicinal no Brasil e no mundo, como que você vê? Eu acho bem promissor. No Brasil, a gente tem muita facilidade hoje em dia, né? Muitos não sabem, mas a gente pode comprar cannabis medicinal na farmácia da esquina. Ah, é? Já tem... tinha 14 já empresas, produtos, né, catalogados para ser vendidos, mas nem sempre a gente vai ter esses 14, né, disponível na farmácia, mas é uma prescrição como qualquer outro remédio, assim como uma tarja preta, você pega a sua receita, vai até a farmácia e compra os produtos prescritos. Ou existe também a prescrição de importação, né, o médico faz uma prescrição. Aí o paciente vai fazer uma solicitação, né, para a Anvisa de que ele vai importar, vai trazer esse produto importado. E tem algumas associações no Brasil que também funcionam como venda de prescrição, né, de alguns produtos medicinais. Legal. Maravilhoso. Então, doutora Tânia, a gente gostaria de saber a diferença, né, do CBD e do THC, quando o paciente tem a indicação. Uns toleram, outros não toleram, alguns é recomendado para dormir, outros para acordar. Como é que funciona esse... Isso, a gente tem mais de 500 substâncias ativas na planta da cannabis medicinal, por isso que além da gente entender o sistema do canabinoide, a gente precisa entender o que tem na cannabis, o que é aquele produto que eu estou dando para o meu paciente, qual o produto, né? Além dos fitocannabinoides, que são essas substâncias que vão atuar no sistema endocannabinoide, eu não posso esquecer que a cannabis é uma planta, né? Assim como uma uva, que tem seus antioxidantes, como o resveratrol. Então, a planta da cannabis, ela tem mais de 500 substâncias que vão ter finalidades medicinais, que vai agir de alguma forma no nosso organismo. Então, a gente tem os fitocannabinoides, que já foram identificados mais de 140. Os mais famosos são o THC, que é o mais estudado e foi o primeiro a molécula a ser estudada, que é a que dá aquele efeito psicotrópico da droga quando utilizada de forma recreativa. Só que ela também tem a sua finalidade medicinal para algumas patologias e para alguns pacientes ela pode não ser tão bem-vinda, né? Alguns pacientes, dependendo da genética e do sistema do canabinoide, essa molécula às vezes pode aumentar a ansiedade, pode realmente despertar, dando interferência na qualidade do sono, né? O CBD, que é o canabidiol, é uma outra molécula, que é uma das mais estudadas, com artigos mais robustos, né? Com tratamentos, com trabalhos mais embasados, com conteúdo científico, e que ela tem diversas atuações diferentes e é uma das mais utilizadas para tratar várias patologias. Mas também vai depender da bioquímica de cada um. Do mesmo jeito, dependendo da dose, ela pode melhorar a ansiedade, né, que
anti-ansiedade, ou ela pode também aumentar a ansiedade em alguns pacientes. Então, por isso que é importante até mesmo o acompanhamento desse paciente. A gente começa com uma dose baixa, vai titulando, se no meio do caminho a gente vê que o paciente não está respondendo bem, a gente troca a medicação, né? Ou faz outra combinação de outros fitocannabinoides, que cada vez mais está crescendo o estudo, né? Como, por exemplo, o CBG, o CBN, que são outras moléculas que estão ganhando bastante reconhecimento no tratamento de algumas patologias. E também tem os terpenos, né? O que é o terpeno? O terpeno e os flavonoides. Então, o terpeno é aquilo que dá o cheiro, o gosto para a planta, né? Então, assim como a gente tomar um vinho que foi recém feito, coletado, aquela uva, a gente vai ter um paladar, né? Depois de alguns anos ele, né, sofrendo um processo de oxidação, metilação, né? Ele vai ter um outro paladar, ele vai ficar mais palatável, ele vai ter outros, né, taninos, resveratrol. É a mesma coisa que acontece com a cannabis, ela também tem seus terpenos, né, seus flavonoides, que também vão ter ação medicinal. Então, entender, né, eu estou usando uma solução que é rica em terpeno, por exemplo, beta-carofileno, que é muito tratado nos distúrbios do movimento, ou linalol, que é derivado da lavanda, por isso que a gente faz, né, aromoterapia, que tem um efeito GABAérgico, sedativo. Então, a gente tem que entender essas outras moléculas que a planta também pode oferecer. Não é o mesmo tratamento para todo paciente, por isso que a gente fala da medicina integrativa. E como procurar e encontrar um médico sério, né? Importantíssimo. Importantíssimo isso. Qual conselho ou qual recomendação você daria para a gente encontrar esses médicos que estão fazendo essa medicina tão inovadora? Eu acho que é pesquisar e confiar, né, no médico que ele pesquisou, ele já viu que já tem uma Existe uma experiência. chancela disso já? Alguma coisa que poderia... Hoje no Brasil não existe... Como é um sistema endocannabinoide, né? E como é uma medicação como qualquer outra, você não precisa ter uma pós-graduação ou um título, né? Para você prescrever. Isso então, é muito qualquer bom falar. médico pode prescrever desde que ele tenha aquele conhecimento técnico, científico para fazer e atuar naquele paciente. Hoje em dia eu não vejo tanto. No passado, o que eu via era muitos médicos, por exemplo, vinha um paciente com Alzheimer, tirava todos os tratamentos dele de primeira linha e colocava cannabis. Isso não é o recomendado, né? A cannabis medicinal, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele vai ser um tratamento coadjuvante. Ele vai integrar a outros tratamentos, que até mesmo o tratamento convencional ou o tratamento de primeira linha, né? Então, muitas vezes a gente via, assim, um paciente com Alzheimer tá estabilizado com a medicação de primeira linha, de repente ele tira, né, a medicação para colocar só a cannabis, o paciente cai um degrau no quadro de demência, né? Ou piora algum sinal e sintoma, e depois para voltar com a medicação, a gente talvez não consiga voltar esse paciente no degrau anterior que ele estava. Então, a cannabis, ela vai ser um coadjuvante. O que eu sempre falo, se você está procurando a cannabis, por exemplo, para tratar uma artrite reumatoide, seria legal você procurar um reumatologista que entende de artrite reumatoide e que entende de cannabis medicinal, porque ele vai estar fazendo o melhor para o paciente, né? Ou tratar Parkinson, é melhor você procurar um neurologista especialista em distúrbio do movimento e que entende de cannabis medicinal, porque aí ele vai conseguir alinhar as duas terapias. Perfeito. Bem legal. Ou até quando a gente fala, né, de doenças da mente, que a gente falou muito hoje, né, o psiquiatra também, né, o psiquiatra que faz uso junto com o medicamento, até para fazer desmame do próprio medicamento, às vezes o psiquiatra usa, né, então acho que tem uma gama enorme. Isso, de possibilidades. De possibilidades para tratar, exatamente. E doutora, quando a gente fala de medicina integrativa, né, de integral, de ver o paciente como um todo, assim, uma pergunta pessoal nossa para ti. O que isso mudou na tua vida como médica? Sair da caixinha, do tradicional? Qual foi a diferença na vida da doutora Tânia? E qual é a mensagem que tu deixa para os médicos que estão nos assistindo, né? De buscar essa inovação e buscar novas formas de ver a medicina. Então, essa foi minha sempre briga, desde a minha residência. Minha residência já era um pouco meio fora da caixa.
o difícil era fazer com que outros colegas aceitassem. É muito. Mas a medicina integrativa, ela olha o paciente como um todo. É igual eu falo para os meus pacientes. Não tem como eu te dar um remédio para tratar uma neuropatia diabética sem tratar o que está causando a neuropatia. Sem olhar para a sua diabetes, sem olhar para o seu peso, sem olhar para o seu estilo de vida, sem olhar para a sua atividade física, sem olhar para a sua qualidade de sono, sem olhar para o seu intestino. Não tem como eu fazer uma coisa isolada. A gente não funciona apesar de ter sistemas no nosso organismo, a gente não é fragmentado, né? Tá tudo intercomunicado. Então, não tem como eu olhar só para aquela dor sem olhar para o resto. Tanto é que todos os meus pacientes, eles têm que pintar a roda da dor, né? No consultório, que é um gráfico, né, de pizza, que eu falo assim, quanto mais pizza você pintar a fatia de pizza, maior é a chance de você controlar a sua dor. Então, ele tem que dar, tipo, uma nota de 0 a 10 para alimentação, de 0 a 10 para o sono, 0 a 10 para atividade física, para controle hormonal, metabólico, né? Se tá tomando remédio certo, conforme a prescrição do médico, porque a gente vê muita falha nisso, né? A gente prescreve, o paciente volta, não fez 1/3 do que a gente orientou. Mas que é o resultado. É o resultado. Rápido. Eu falo, aí quando eles conseguem, pinta esse gráfico, essa roda da dor, eles se conseguem enxergar o que ele errou e qual é a responsabilidade dele no tratamento. Que legal. Né? Então, não tem como a gente fragmentar. A medicina integrativa veio... É o todo. É o todo. Para melhorar a vida de todos. Que legal. E a tua mudança de vida com essa medicina? Tu consegue te ver praticando a medicina de outra forma hoje? Não. Não? Não. Tanto é que Ainda mais pela sua formação, neurocirurgiã. Né? Eu tive muita dificuldade nisso. Até recentemente eu trabalhava como coordenadora de um convênio. E para atender os pacientes lá, eu tinha muita dificuldade, porque não tem como a gente fazer, né, essa medicina lá. Então, era médica do ao, né? Então, eu não consigo atender você aqui a parte nutrológica, então eu vou te encaminhar para um nutricionista. Eu não consigo tratar da sua diabetes aqui, então você vai para um endócrino. Eu não consigo... Então, você vai, que tipo, no consultório eu consigo abraçar melhor esse paciente, né? De uma forma mais funcional. Com o tempo. Isso mudou a visão. E você deixou de atender convênio ou continua atendendo? Não, agora eu tô só no consultório. Acho que essa é a grande mudança também de escolhas e de gestão de carreira. O sonho de todo médico, né? Poder sair do convênio e com sua liberdade. Exato. Maravilhoso. Então, onde é que a gente encontra a doutora Tânia para fazer uma consulta? O teu Instagram, deixa pro pessoal que está nos assistindo, onde a gente estuda contigo. Exatamente. Né? Então, eu atendo tanto por telemedicina quanto presencial na cidade de São Paulo, né? Meu Instagram é doutora Tânia Rossi, com TH_neuro, né? E aí lá vocês podem achar um contato de consultório, telefone para agendamento de consulta. Acho que fica mais fácil. Show. Maravilhoso. Muito obrigada pela tua presença, doutora Tânia. Obrigada. Somos suas fãs. Somos aprendizes, né, Flavinha? Total, estamos na cadeira de aprendiz. Isso Obrigada. aí. Eu também. Muito obrigada. Esperamos poder te receber muitas vezes, te ter aqui na nossa pós. Vamos construir algo bem legal. Conhecimento. Bacana. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada.